Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma live. Acessibilidade de norte a sul, todas as vozes do Brasil. Já vamos iniciar a nossa live, deixar o pessoal entrar aqui. Para quem está vendo pela primeira vez essa live, meu nome é Mariana Boom. Eu sou arquiteta e urbanista, especialista em acessibilidade e moro em Biguaçu, Santa Catarina, pertinho de Florianópolis. Vou me autodescrever aqui então, porque muitas vezes a gente tem pessoas com deficiência visual assistindo a live, tanto agora, ao vivo, ou como depois. Então, eu sou uma mulher de pele clara, cabelo castanho, na altura dos ombros, cacheados, e estou usando uma blusa que eu não sei se é um alaranjado ou meio terracota que chama, mas pode ser alaranjado. E atrás de mim tem uma prateleira preta com vários itens de acessibilidade, livros, amostras, as Barbies da inclusão, que são Barbies com deficiência que eu tenho na minha coleção. E antes de a gente apresentar a nossa convidada, só para avisar vocês que essa série de lives ela vai finalizar agora em outubro, né? Então a gente tem a live hoje com a Gabi Zubelli. Na semana que vem tem live de novo e na outra de novo. Então vai finalizar em outubro. Então não percam essas últimas lives. E quem perdeu alguma, que a gente está com essa série desde abril, elas são todas gravadas aqui no meu Instagram. Então vocês podem dar uma maratonada e assistir às lives anteriores, ok? Outra coisa, feliz dia dos professores para quem for professor que esteja aqui hoje. Hoje é dia do professor. E eu quero lembrar também, principalmente aos professores de crianças com deficiência, que é sempre muito importante os professores eles terem conhecimento sobre acessibilidade, sobre inclusão, porque sim, as crianças com deficiência estão estudando junto com as outras crianças típicas, né? Então é muito importante ter esse conhecimento e essa inclusão. Então eu trago aqui como uma dica de leitura, tanto para os professores quanto para pais, enfim, que é muito bacana, que saiu faz algum tempinho aí, que é uma cartilha aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, da Mariana Rosa e da Carla Garcia Luiz, tá? Depois eu coloco o link aqui para vocês baixarem, que chama Como Educar Crianças Anticapacitistas. Essa é uma obra muito bacana, então não deixem de dá uma conferida, que depois eu passo o link ali para vocês, para poder todo mundo ver essa cartilha que é muito interessante. Então, parabéns, professores que estão assistindo essa live. Vamos apresentar agora a nossa convidada? Eu esqueci de fixar o meu comentário. Espera aí que eu vou fixar aqui, porque às vezes alguém entra e não sabe sobre do que estamos tratando. Fechou, já fixei. Então, a Gabriela Zubelli é uma arquiteta e urbanista do Rio de Janeiro e ela foi a primeira pessoa no Rio de Janeiro a carregar a tocha paralímpica das Olimpíadas do Rio de 2016. Eu imagino que deve ter sido super bacana para a Gabriela, porque ela foi a arquiteta que fez todo o projeto e as obras de acessibilidade, tanto das Olimpíadas quanto das Paralimpíadas lá dos Jogos. Então, eu imagino que esse deve ter sido o maior trabalho da Gabriela. E a gente vai comentar sobre ele aqui. E a Gabi também tem mestrado na FAU, do Rio de Janeiro. E ela é uma das referências de acessibilidade arquitetônica hoje aqui no Brasil. Então eu estou bem empolgada para conversar com a Gabriela. É uma honra ter a Gabi aqui. E vamos chamar ela para a gente bater um papo. Vocês fiquem à vontade para perguntar, para tirar dúvida, tá? Pode perguntar que aqui a gente vai incluindo as perguntas de vocês no decorrer da conversa mesmo. Eu tô chamando aqui a Gabriela para ela entrar na nossa conversa. Vamos ver aqui. Já vai dar certo. Vamos aguardar um pouquinho a Gabriela. Abriu! Oi, Gabi! Olá, Boa boa noite! noite. Boa noite, Gabriela, tudo bem? Tudo bom, Mário? Primeiro, eu queria te agradecer o convite, né, de estar aqui.
Eu acho que você está fazendo um trabalho fantástico aí de dar vozes para pessoas que trabalham com acessibilidade. Isso é muito bacana, porque é uma forma de fazer essa rede, né? De fazer essa rede de pessoas e que pessoas que trabalham com acessibilidade conheçam também pessoas que trabalham com acessibilidade, né? Ai, Mas já cheguei obrigada falando, também. É Mari. muito bacana mesmo. Ô, Gabi, lembre de te autodescrever, autodescrever. Ah, então. Eu me chamo Gabriela Zubelli, eu sou arquiteta, como a Mari falou. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos até o ombro. Estou usando um batom roxo, não sei que cor é essa, e vestindo uma blusa preta. Então, Gabriela, fala pra gente como é que tu te envolveu com acessibilidade. Tu tem, né, uma pessoa na família que é uma pessoa com deficiência, mas é legal tu contar essa história para quem não te conhece. Sim, Mari. Eu me interessei pela acessibilidade na faculdade, tanto que meu TCC, há muitos anos atrás, ele foi de sustentabilidade e acessibilidade. É, mas eu tive uma história pessoal que meu irmão teve um acidente de mergulho e ficou tetraplégico. Então eu comecei a vivenciar na prática o que eu tinha estudado na teoria e é muito diferente. Assim, uma coisa é a gente aprender o mínimo, né, o básico sobre a NBR 9050 e viver isso é muito diferente. Então assim, eu tive uma experiência muito interessante de ficar com meu irmão no hospital de reabilitação, na época era o Sarai Kubitschek de Brasília. Então, assim, ali dentro, para quem conhece a arquitetura do Lelé, é fantástico, assim, aquilo dali já é, né, um ensinamento de acessibilidade e inclusão, porque ele pensa em todos os processos, ele pensa que as pessoas possam ser incluídas em todos os espaços. Então, ali eu tive uma virada de chave de falar, caramba, eu quero ajudar as pessoas, né? Eu quero poder ajudar pessoas com deficiência, ressignificar minha arquitetura, que na época estava muito perdida, não sabia para onde que eu ia. Mas tu Então, já tinha te formado, Gabi? Ou ainda não? já Quando aconteceu o tinha. acidente do teu irmão, tu já era arquiteta? Não, não. Eu me estava quase na reta final, me Uhum, formando. uhum. E daí como é que foi isso? Assim, depois tu começou a testar os espaços com teu irmão, como é que tu começou a te envolver mais assim com acessibilidade? Tu chegou a fazer algum curso? Como é que foi isso? É, mas isso já faz alguns anos, né? A gente não tinha antigamente essa facilidade, né? Que É, isso por isso já que eu digo, da onde que tu foi tirando, né, os conteúdos, porque não tinha mesmo, eu imagino. então, assim, o primeiro lugar que eu aprendi foi no próprio hospital de reabilitação. Eles têm vários cursos de como lidar com a deficiência, de como adaptar espaços, tem cartilhazinhas. Então, assim, eles trazem o mínimo necessário para que a pessoa que está ali vivendo uma nova realidade de vida, ela tenha o mínimo de informação para poder agir. Né? Isso foi Uhum. muito interessante, porque eu lembro dessa cartilhazinha, eu tenho até hoje, assim, são assim, como sair da cama, altura da cama, como fazer algumas adaptações, não reforma, mas assim, adaptações dos espaços para você, quando sai do hospital, saber o que fazer em casa, né? E aí, depois disso, eu tentando resgatar aqui na memória. Faz tanto tempo, né? Tem uma coisa muito interessante, porque eu estagiei com uma empresa de automação e eles fizeram um evento que tinha pessoas com deficiência. Esse, na verdade, foi o meu primeiro contato com pessoas com deficiência e eu lembro que eu fiquei encantada. Nessa Uhum. época, eu conheci uma pessoa chamada Sasha Band e ele é um PC e adorei ele, a gente se divertiu muito nesse evento, se conheceu. E na época, depois que teve o acidente do meu irmão, ele foi a minha primeira referência de ligar e falar, cara, o que, que eu faço? Né? E Sim. aí eu liguei para ele me apresentou o Centro de Vida Independente, que é uma ONG que tem aqui no Rio de Janeiro. E esse foi o meu primeiro lugar assim, de acolhimento, de olhar e falar, cara, o que, que eu faço? Porque é isso, a verdade é que mesmo que a gente tenha estudado, a prática é muito diferente da realidade. Então, foi nessa ONG também que eu tive contato com pessoas com deficiência, que também tinham cursos, por exemplo, como lidar com a lesão medular. Então, eu fui nessa, fui consumindo curso, conversando com pessoas com deficiência,
E tudo que era associado com pessoas com deficiência, eu ia. Então, se tinha um evento, eu ia. Porque a gente aprende muito com a experiência das outras pessoas, né? Ouvir, vivenciar. Então, essa foi uma das primeiras trocas. Aí depois eu fui buscando mais informação, onde que tinham cursos, especializações. Uhum. A primeira arquiteta que eu tive contato foi a Verônica Camisão, que aqui no Rio de Janeiro ela foi uma referência na época do Rio Cidade. Foram projetos transformadores aqui para a cidade do Rio. E foi a primeira pessoa assim, que foi me ensinando como lidar. Depois eu fui Uhum. para o mestrado, depois fui buscando especializações. E aí a gente fica nesse consumo de cursos, né? De cada vez se especializar, porque eu entendo que mesmo que você seja especialista, é um universo gigantesco para você aprender. Então, E, quanto mais a gente sabe que tem que aprender mais, né? E se especializar mais. e cada vez que a gente conhece alguém, a gente aprende algo novo com essa pessoa, assim, eu vejo muito disso, assim, porque não adianta a gente decorar a norma, porque tem coisa que não tá ali. É, Então é até, tipo assim, às vezes a pessoa nem é técnica, vamos supor, é uma pessoa que é uma pessoa com deficiência. Ah, será como é que ele faz tal coisa, né? Pode perguntar, enfim, assim que a gente vai descobrindo coisas ao longo do é, tempo mesmo. mas antes de você falar isso, porque você perguntou, né? Se eu fui testando as coisas com meu irmão, a gente foi testando realmente, né? E também entendendo como que ele ia lidar com isso, porque no processo de reabilitação você não sabe como é que a pessoa vai realmente ficar, se ela vai conseguir voltar a ter movimento ou não. Então Uhum. também tem esse período de transição. Mas eu lembro, por exemplo, da gente entrando num banheiro acessível e eu achando que era pouco espaço com meu irmão, porque eu estava ali ajudando ele, né? Então, se a gente pegar a referência da NBR, tipo, um raio de giro de 1,50 daria conta. Mas se a Sim, gente pensar numa pessoa com cadeira de rodas precisando de auxílio para alguém, essa medida pode não ser suficiente, pode sim. ser pequena, né? Então, assim, eu comecei aí vendo coisas que eu falo, cara, isso aqui não funciona muito bem. E, Pra essa, gente, isso aqui não está e, funcionando. essa tua fala, ô, Gabriela, é muito importante para quem está escutando a gente, porque às vezes a pessoa acha que, fazendo o sanitário acessível, pronto, resolvi aquilo daquela pessoa. Isso é até uma coisa que eu estava comentando com as meninas que trabalham comigo, assim. Que eu estava dizendo assim, que eu não concordava, eu não sei qual a tua opinião sobre isso, só estou dando uma viajada aqui. Mas assim, ok que o ambiente pode se tornar pode ser deficiente. Quando a gente deixa, né, o ambiente de ser deficiente, a deficiência da pessoa não desaparece, gente. Ela ainda é uma pessoa com deficiência. Então a gente não vai resolver o milagre não é isso. A gente vai deixar a pessoa mais confortável. Isso que tu tá falando é muito importante, porque tem pessoas com deficiência que usam cadeira de rodas que mesmo assim não conseguem ir sozinha no banheiro. Uhum. Então, por mais que a gente adapte tudo, essa pessoa ela ainda vai precisar de alguma ajuda. Então, como assim, a acessibilidade arquitetônica ela não é a salvadora da pátria também. Muito bom, Mário. Isso é um outro ponto que eu também vejo muito assim ao longo dos anos, né, trabalhando com acessibilidade. A gente que é arquiteto trabalha muito com acessibilidade física, obviamente, né? Só que você acaba virando referência de acessibilidade para outros pontos. Então é interessante estudar e pesquisar outras coisas de acessibilidade, porque muitas vezes você pode ser o ponto focal ali que vai disseminar uma informação interessante para que, por exemplo, um teatro tenha uma acessibilidade comunicacional, uma exposição tenha uma acessibilidade cultural, né? Então é interessante também a gente ir além da acessibilidade física e pelo menos entender os universos que existem, né, para a gente poder criar realmente essa acessibilidade, porque eu acredito que a experiência do usuário ela não é fragmentada, né? Ela é uma experiência como um todo, desde quando ele sai de casa, por exemplo, para ir para uma exposição, como que é o transporte público, ou se ele tem carro, se ele tem uma vaga acessível, consegue achar, se ele entra no espaço, se ele não entra, se ele tem acesso ao conteúdo, né? Se as pessoas tratam ele bem, a pessoa não vai avaliar só a acessibilidade física. Ela não vai Não. fazer esse recorte e vai falar, isso aqui funcionou. Ela vai pensar na experiência dela como um todo. Então eu vejo que a gente, como arquiteto, também tem que ter essa visão
de pensar na acessibilidade como um todo, né? Uhum. E, ô Gabi, conta pra gente como é que surgiu essa oportunidade dos Jogos do Rio 2016. Tu já trabalhava, né, com acessibilidade, mas como veio esse convite? Como é que foi pra ti na época? Meio tipo, não deu um Mário, medo, isso assim? é muito Nossos jogos! interessante. Isso é muito interessante porque eu acredito muito no que é nosso, está reservado, sabe? E isso é um exemplo disso, porque na época eu tinha acabado de me mudar para São Paulo com meu atual marido, que era meu namorado. E aí a Verônica, que foi essa arquiteta que eu te falei, ela me ligou e falou: Gabi, você não está no Rio? Eu falei: não, Verônica. Caramba, eu tenho uma oportunidade de emprego para você. Verônica, não dá. Não dá, acabei de me mudar para São Paulo, não vou voltar agora, te agradeço, tá? Mas ela não me falou o que que era. E já era essa vaga. E Quero, aí, quero dela. Duas mas ela não ideias. me falou, ela não me contou. E aí Filha passaram-se da mãe. um ano e pouco, eu acho, mais ou menos. E aí acabou que meu marido teve uma oportunidade, e a gente acabou resolvendo voltar para o Rio de Janeiro. E quando eu voltei, falaram que Verônica tinha sofrido um acidente, que não estava muito bem. Aí eu liguei para ela: Verônica, como é que você tá? E tal, Gabi, você voltou para o Rio? Eu falei: mas quero saber como você tá. Ela falou: não quero, não, tô bem, tô bem, tô bem. Você tá no Rio? Eu tenho emprego para você. Eu falei: como assim? Aí ela: não, vou te passar para o processo seletivo e tal, e não me falou o que que era. Aí me ligaram, eu falei: caramba, cara. Se ela tivesse me falado há um ano e meio, dois atrás, com certeza eu tinha saído de São Paulo e vindo para cá, Tinha voltado. pego as trouxas vindo, né? Só que ela não me falou, sabe? E aí, enfim, aí eu fiz todo o processo seletivo e aí fui aprovada e entrei, né? Então, no começo trabalhava eu e Verônica, numa equipe de sustentabilidade que tinha mais pessoas, mas de acessibilidade era eu e ela. E Uhum. aí, depois, como ela tinha tido esse acidente, assim, ela não conseguia dar conta de ficar sentada, porque eu tinha machucado algumas coisas e, assim, o trabalho exigia muito. Uhum. Então, ela resolveu sair. Eu fiquei desesperada quando ela saiu, porque eu falei: meu Deus, como é que eu vou dar conta disso, né? Mas foi muito bom, assim, hoje eu agradeço bastante ela, porque, querendo ou não, ela confiou em mim, né? Me deu essa oportunidade de seguir nesse trabalho. Foram 5 ou 6 anos dedicados aos jogos, a projeto e execução de obra. E eu digo que não tem mestrado nem especialização Imagina. que, se compare, assim, não é desmerecendo, não, mas o que eu vivi ali, dado a grandiosidade e a velocidade, eu acho que, tipo, em 15, 20 anos no escritório de arquitetura eu não aprenderia, sabe? Porque era tudo muito intenso. Então, assim, foi um baita desafio, mas foi, assim, uma grande escola, sabe? E, ô Gabriela, como é que era a questão da obra, assim? Porque eu vejo é muito difícil a gente passar, às vezes, para um profissional, né, da área da construção, as minúcias da acessibilidade, de que eles verem que realmente tem que seguir aquilo e que tem que ser muito à risca, porque senão a gente, 1 centímetro, dois, faz diferença na acessibilidade, né? E como que era essa relação dessas minúcias lá nas execuções, né? Então, Mário, foi um grande laboratório, assim, desde o projeto mesmo, porque eram muitos escritórios envolvidos, eram muitas empresas envolvidas, muitas decisões, e assim, a gente recebia os malotes de entrega, então tinha todas as etapas de projeto, anteprojeto, né, passava por todas as fases, e a gente analisava esses documentos e gerava relatórios. E aí os escritórios de arquitetura tinham que incorporar, né, esses dados, esse projeto, né, depois eu falo de obra. Uhum. E aí a gente começou a entender que a gente tinha que ter alguns medidores disso para validar se isso estava funcionando ou não. Né? Então a gente foi mudando todo o processo dos relatórios. Né? A gente começou com o relatório padrão, que você descreve lá item tal da NBR, no item número 2.5.4, que diz Sim. sobre isso, sobre aquilo. E aí eles começaram a ficar assim, relatórios gigantescos, assim, de mais de 100 folhas, sabe? Os arquitetos recebiam aquilo e falavam: caraca, o que eu faço com isso? E aí isso já foi um Sente, grande. sente e chora, sente e chora.
isso já foi um grande ensinamento, sabe, Mari? Porque eu acho que a gente tem que repensar assim um pouco a forma que a gente faz acessibilidade, porque essa forma muito de escrever o item da NBR, dizer o que está errado, não mostra o que fazer, né? Então ali foi o primeiro insight que eu tive. Caramba, eles precisam saber, tá, o que eu faço com essa informação? Então a gente começou a mudar os padrões de relatório para poder indicar qual era a solução e se preocupar menos com qual item referenciado. Então a gente Sim. tinha a referência, mas o que eles queriam mesmo era, tá, como é que eu resolvo? Porque Como é que eu nesse resolvo? caso aqui, eu não consigo, tipo, eu não vou dar um exemplo dos jogos, mas, por exemplo, um corrimão dentro de uma edificação tombada, sei lá, o Teatro Municipal. Né? Você vai botar lá o item tal da NBR, diz que tem que ter corrimão de 2 alturas, não sei o quê, nananã. E aí, você tira aquele elemento tombado para botar um corrimão ali específico, ou você interfere naquilo. E é isso, quando a pessoa recebe essa informação, ela tá, como que eu soluciono? Eu, Né? po Então, uma forma eu posso deixar esse, eu arranco, afinal, o que eu faço, eu né? reformo tudo, né? Porque se a gente for querer cumprir realmente a NBR, né, 9050 e a 16537, muitas vezes a gente tem que botar a edificação abaixo para construir uma nova, né? Porque muitas coisas não são possíveis. Então, na época dos jogos, a gente também tinha essas dificuldades, mesmo que eram edificações que estavam sendo construídas, tinha a cidade também, né, com vários elementos super difíceis de você solucionar, e tinha arenas que já eram construídas. Né? Então, o que você faz? Então, esse o que fazer com a informação foi o que realmente foi me trazendo esse olhar para ir além das normas, né? Que hoje é o lema que eu carrego, né? Então, isso começou lá atrás, quando a gente começou a ver dificuldade de propor soluções. E eu falei, caramba, mandava e-mail para a NBR, não sei quem, ninguém respondia. Eu, caraca, estou sozinha, né? Então, tipo assim, tem coisas que você não tem a resposta ali. Então, a NBR ela é uma grande aliada, né? Ela é super referências ali do que fazer, mas tem muitas coisas que a gente não tem a resposta ali. Então, foi aí que começou a vir essa coisa do além das normas, né? Mas, voltando para a sua pergunta, né? Então, a gente criou métodos de medir, né, esses índices de acessibilidade para ver quais os níveis que estavam. Então, a gente tinha critérios de sinalização, verde, amarelo, vermelho, quais os itens que são críticos, e tinha que mesclar isso com outros itens e outras demandas, né, que os escritórios também recebiam. Só que aí o que começou a acontecer? A gente começou a ver que não ia dar conta, porque eram poucas pessoas. E aí a gente começou a entender que a gente tinha que sensibilizar pessoas. Então, esse que eu acho que foi o grande aprendizado que eu tive nesses 6 anos, né, que foi você entender que quem toma a decisão entre o sim e o não para prover acessibilidade é uma pessoa. Então, se a pessoa não sabe nada de acessibilidade, ela não está nem aí, né? Ela não entende para que serve aquilo, pode achar que aquilo está atrapalhando. Ou ela acha que não E aí, vai fazer diferença, né? Se ela que mexer. ninguém vem aqui, quase ninguém vem aqui. Ainda tinha esse olhar de não, vamos fazer os Jogos Olímpicos e depois a gente adapta para o Paralímpico. Tinha visões assim muito, sabe, que você não acreditava, porque você falava, nossa, achei que todo mundo queria fazer acessibilidade, não era verdade, entendeu? Então a gente começou a criar programas de sensibilização e isso fez muita diferença. A gente começou a criar programas, tipo, tinha um criado pelo Rio 2016, que foi não sou cadeirante, mas esse fosse. E aí as pessoas do próprio, né, da empresa olímpica e do Comitê Rio 2016, que eram 2 empresas separadas que atuavam juntas, né, no mesmo prédio até, que a gente trabalhava. Aí você era convidado como colaborador, né, como funcionário, a passar um dia na cadeira de rodas no teu trabalho, no teu dia a dia. E aí isso foi muito Deve ter sido legal. engraçado, deve ter sido bom. E tinha modalidade hard, que você saía para almoçar com a cadeira de rodas. Então isso começou assim a criar um movimento nas pessoas de despertar o olhar, né, de despertar para acessibilidade, de caramba, você falava que o carpete atrapalhava, mas eu nunca entendi por que o carpete atrapalhava uma pessoa em cadeira de rodas, por que era difícil, mas agora eu sentada aqui, andando numa cadeira de rodas, eu sinto que o carpete me atrapalha. Né? Então, assim, as pessoas começaram a trazer relatos muito interessantes de depoimentos de olhar para aquilo de uma outra forma.
E eu lembro que, assim, até hoje eu recebo mensagem das pessoas, ah, Gabi, lembrei de você, olha isso aqui e tal. Eu falo, gente, vocês não lembraram de mim, vocês lembraram da acessibilidade e vocês despertaram seu olhar. É por isso que você conseguiu enxergar isso. Sim. Né? Eu fui só ali uma ferramenta de te ajudar a transformar esse olhar. Então a gente começou a levar esses programas e a gente levou esses programas para a obra também, que foi muito Que bacana. interessante, porque... Deixa eu beber uma água, Mari, tô falando muito. Porque a verdade é que eram muitas coisas simultaneamente, e se a gente não sensibilizasse pessoas que tomavam decisões, aquilo ia passar batido, sabe? Então, Uhum. assim, tinha um outro programa que era bem interessante, que era de amigos paralímpicos. Então, cada área funcional tinha um representante para aprender sobre acessibilidade. Então, cada reunião que aquele grupo tinha, aquela era a pessoa responsável por levantar a bandeirinha da acessibilidade, que é uma Entendi. forma também de você levar isso para grandes empresas, né? Sim. Então, assim, a gente levou isso para a obra também, entendendo que a gente tinha que não ficar só no nível técnico, mas levar isso para cima. Então, os diretores sentaram na cadeira de roda, testaram e tal, assim Uhum. como os trabalhadores. Então, não adiantava Sim. ficar só num nível, você tinha que subir e também descer. Então, a gente botou a peãozada lá para andar de cadeira de rodas, para fazer dinâmicas com os olhos vendados. E assim, a gente levou pessoas com deficiência para eles ouvirem também, explicou um pouquinho que a diferença estava na mão deles, né? Então, a diferença entre prover um espaço acessível e não acessível poderia realmente ser responsabilidade daquela pessoa. A gente quis muito trabalhar isso, sabe? É uma corresponsabilidade e não uma responsabilidade de um setor apenas, que é o que deveria ser em todas as empresas, em todos os locais, né? Sim. E, ô Gabi, falando em sensibilização, tu também fez uma casa, que eu acho que ó, deve ter gente aqui que já visitou a Casa Conceito, que a Gabriela já fez em algumas exposições, né? Algumas feiras. Conta pro pessoal o que que era essa casa, Gabi. Então, Mari, essa casa, ela surgiu essa ideia muito dessa forma de eu entender a acessibilidade, sabe? De Porque experimentar, né? de transformar o olhar, sabe? Por isso que eu bato muito nesse ponto, porque eu entendo que assim, que é a minha maneira, sabe, de sentir acessibilidade, de perceber, de ensinar acessibilidade, né, de fazer acessibilidade. Então assim, não que isso seja uma maneira certa ou errada, é a forma que eu entendo, que eu vejo que funciona, né? Porque eu vejo que quando a gente transforma o olhar do outro, esse outro vai tomar decisões, vai se sensibilizar, vai entender um pouco mais sobre essa área, né? E isso veio muito dessa experiência de 5, 6 anos na empresa olímpica, que eu tomei muita porrada lá dentro. Porque a gente acha que é tudo lindo, maravilhoso, mas trabalhar com acessibilidade são desafios diários. Assim, você tem que ter Um poder de resiliência, um convencimento, poder de resiliência. conhecimento, não desistir, porque às vezes assim várias portas se fecham. E se você desiste, você é aquela pessoa que está realmente, né, fazendo um movimento para Aí às vezes a pessoa fala uma bobagem. Eu, pelo menos, às vezes eu finjo que eu não ouvi, para também não me. Porque assim, nem toda hora a gente está querendo, né, dar palestrinha. Então, assim, tem momentos que eu. Ah, que não, sim, continua. eu É, concordo, Mari. Tem hora que você tem que ir mais no amor, tem hora que você tem que ir mais é. na dor, tem hora que, né? Às vezes você chega com uma coisa. Eu lembro que a gente produziu documento contra a própria empresa, ameaçando a própria empresa de não prover acessibilidade. Então você vê o nível da Uhum. coisa, né? Às vezes não é só sensibilização, né? Sim. Então, assim, acabei me perdendo aqui, A o que que casa eu tinha conceito, a falado? casa Ah, a conceito. casa. E aí isso veio muito dessa visão, assim, de... Às vezes eu chegava nas reuniões, eu estou explicando isso só para alinhar o como chegou a Casa Conceito, né? Sim. Mas eu chegava nas reuniões, assim, com a NBR embaixo do braço, não sei o quê, porque a lei, porque a norma, nananã. E o povo, tipo, foi, Aham, tá bom. vai Senta estragar, lá, né? Cláudia. E aí, às vezes que eu contava a história do meu irmão, aí eu via que eu despertava o olhar das pessoas e tal, mas era quase, tá bom, queridinha, vem aqui, coitada dela, né? Coitada e tal.
E eu falei, cara, tem que ter um lugar, tem que ter um meio do caminho disso, sabe? Não é nem um nem outro, né? E eu fui testando várias coisas. Então, assim, tudo eu comecei a entrar no nível que tudo era elemento de sensibilização. Então, por exemplo, eu tenho um relógio em braille. Aí eu ia para reunião com o relógio em braille. Só para poder, né, tipo, ter alguma coisa ali, tipo, meu cartão pessoal, é em braille. Então, assim, várias coisas eu usava como elementos de sensibilização. Fazia dinâmica em reunião e faço isso até hoje, sabe, Mari? Então, fui vendo que isso ia adiantando. Depois que acabou a empresa olímpica, eu levei, né, esse conhecimento. Então, essa é muito a minha forma de atuar, de transformar, de sensibilizar. E a Casa Conceito ela nasceu disso, dessa percepção que muda as pessoas se você colocar elas para sentir ou para entender alguma coisa. Então, uma coisa é você falar, existe o Braille, e outra coisa é você ter o Braille implementado para a pessoa testar. Né? Sim. Existe uma réplica tátil, e outra coisa é você fechar o olho da pessoa e pedir para ela tocar, para ver se ela descobre aquilo. Então, a casa, conceito, é um lugar disso. É praticamente como uma exposição, que você tem um percurso, início e fim, e aí você percorre esses ambientes, testando, experimentando, para sentir e sair dali com uma sementinha plantada ou algum conhecimento ali adquirido pela experimentação, não só pela teoria. Mas, ô Gabi, eu nunca fui. Então, assim, é uma casa, tipo uma casa de morar? Tem cama, tudo assim? Ou como que é? Que eu Então, fiquei... Mari, a gente já fez ela em 4 versões, né? Diferentes feiras, assim. Estão perguntando aqui se a casa conceito foi executada. Não, ela é um conceito como disposição. Então, a casa ela pode ser Ela foi executada numa exposição, né? executada em Isso, feiras e eventos. Já foi feito isso. 4 vezes, né, com diferentes versões. Então, teve uma que eu fiz voltada para deficiência visual. Então, as pessoas entravam nela com os olhos vendados, passavam ali por uma experiência por 40 minutos, depois tiravam as vendas e olhavam aquilo. Só que era muito interessante porque as pessoas pensavam: nossa, eu achei que aqui tinha um espaço. Começa a criar uma imagem mental, né, daquele espaço Uhum. e, e começa ali a experimentar de outras formas. Eu fiz uma também que foi toda executada, a gente fez toda a marcenaria, todo o mobiliário, para as pessoas realmente testarem. A gente fez focado em várias deficiências, que foi um grande desafio, porque assim é Imagino. difícil você tentar, né, englobar tudo. E ali eu entendi que era melhor fazer recortes, sabe? Trabalhar a casa com temáticas, do Uhum. que tentar, né, fazer uma casa Com com um tudo. desenho universal que Ah. foi um pouco utopia, um desejo bem, bem grande Ah, que a mas deu gente para fez. tentar, né? É. Ó, o Sim, Manuel sim. perguntou onde é que fica essa casa. Manuel, é uma feira, tipo como, não sei, aqui na nossa região tem Casa Cor, que é uma feira de arquitetura que tu simula ambientes de casa, de empresas. Então, no caso, a Gabriela, ela simulou uma casa em uma feira. Tipo um É isso. stand, tipo um É um stand numa estande com feira. vários ambientes, né? Isso. E com E daí esses depois recortes. acaba a feira, eles tiram tudo e daí não existe mais. É só É, para eles entenderem. é isso. Eu já até E montei uma ideia de ter essa casa como container, né? E ter ela indo para vários espaços. É, mas isso ficou no papel, por enquanto. Quem sabe, sim. né? Algum E tu já patrocínio de pensou fazer em, isso. em fazer tipo outra, sem ser casa, tipo um escritório, uma loja, Dá para sabe? fazer tudo, Mari, porque a ideia é realmente assim mostrar soluções implementadas, né, para poder testar a acessibilidade, né? Então pode ser uma Uhum. exposição, pode ser uma loja, pode ser um escritório. A casa, na verdade, não precisa ser casa, né? Tanto Sim. pode ser Mas é muito outras. bacana porque a gente consegue levar a acessibilidade arquitetônica para as pessoas realmente entenderem, ou pelo menos tenham a noção do que cada uma das soluções, né? Muito Porque é bacana. muito difícil, né, Mari? Assim, a gente tem essa ânsia também, né? Você vai no Casa Cor da vida, você quer ver, pô, o que tem aqui que eu posso, né, tipo, Ah, qual é a cor trazer para dessa tinta aqui? acessibilidade. Sei lá, vamos É, supor, né?
A gente quer essas referências, né, de acessibilidade, de novidades, de soluções implementadas. Então, assim, a ideia da casa são vários parceiros, cada um traz o seu produto, o seu serviço, Uhum. para ali em conjunto, né, a gente criar esses ambientes. E deve ter coisas que a gente nem imagina. Tipo, eu não trabalho com arquitetura residencial acessível, mas às vezes eu fico pensando, tá, como é que vão abrir uma gaveta? Como é que vai lavar uma louça? Tem coisas que no caso do residencial é bem Como é que específico, vai né? pendurar uma roupa? A área de serviço é uma das mais difíceis para se solucionar, né? Sim, e é bacana a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas elas pensam na pessoa com deficiência como incapaz, como se Uhum. aquela pessoa não fizesse nada. E não é verdade. Tipo, às vezes, se vocês não conhecem, bota no YouTube, sempre aparece alguém. Sei lá, uma pessoa cega cozinhando. Gente, eles fazem comida, comem, essas pessoas É, comem. fazem tudo, né, Mara? Assim, é ter essa ideia que a pessoa pode ter e deve ter quanto mais autonomia for possível, né? Algumas Sim, pessoas precisam de autonomia com auxiliares, né? A gente também não tira a total autonomia e independência pelo fato da pessoa ter um ajudante. Isso é uma quebra de paradigma também, né? Porque muitas sim, vezes é a pessoa ter vontade de escolher e poder fazer, né? E às vezes o fazer é assistido. sim. E mas sim, precisa quebrar também essa ideia de que as pessoas não fazem nada, estão sempre com algum ajudante ali do lado, que também não é o caso, né? Sim. Ô, Gabi, tem uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo que vem aqui, que é sobre os termos. Pessoa com deficiência, pessoa com necessidade especial, deficiente. O que que tu acha sobre isso? Qual é a melhor maneira para a gente falar sem errar? Então, Mari, esses termos eles foram evoluindo também, né? Lá atrás, algumas pessoas né, lutaram por termos, que foi uma luta, né? Depois isso vai modificando, porque vai se entendendo ali um pouco de capacitismo, forma de enxergar esses nomes, né? Então, assim, o necessidade especial, eu lembro de uma história que uma amiga me contou que a filha dela tem deficiência, né? E ela criou a filha com essa ideia de necessidade especial. Até que a criança foi crescendo e ela achava que ela tinha superpoderes. Porque a mãe trabalhava essa coisa da necessidade especial. Ela é especial, ela é especial. Né? E a criança não tem essa. As crianças não têm preconceito, né? O preconceito ele Não. vai sendo criado depois, né? E, e aí, até o momento que ela descobriu que ela não tinha nenhum superpoder e que ela não era especial, né? Então, assim, até hoje ainda se usam muito esse termo, né, de necessidade especial, porque foi um termo bastante utilizado. Mas, assim, Mário, eu queria até te perguntar, assim, para saber a opinião, a minha opinião sobre os termos, seria isso? Eu quero saber a tua opinião. O que que tu Tá. acha? Então, eu acho muito interessante essa agora, né, que o termo certo é pessoa, né, porque é olhar a pessoa antes da deficiência, que muitas vezes isso é um desafio para muitas pessoas, né? Porque deficiências físicas aparentes, a deficiência chega primeiro, né? Normalmente chega primeiro porque está ali presente, mas é um exercício assim de pensar na pessoa antes do que ela traz como deficiência. Mas eu acho que assim que isso já está mudando, as pessoas já estão enxergando a pessoa, né? Antes da deficiência. Mas eu tenho uma outra visão também que eu queria até trazer, né, para você, que eu também não sei até que ponto a gente tem que trazer todas essas classificações, sabe? Se isso não segrega também, se isso não coloca as pessoas dentro de caixinhas, ele é, sabe? Sim, Isso, ela é aquilo, né? Eu acho que o termo pessoas com deficiência já humaniza um pouco, né? Mas, por exemplo, no inglês tem uma palavra só, né, que traduz todas as pessoas que estão ali naquele grupo. Então, até que, que ponto a gente tem que realmente classificar, ou se essa classificação, tudo bem, é um lugar para a gente poder ter características e uhum, necessidades, né, daquele grupo de usuários, mas eu não sei, sabe, dando um exemplo aqui de banheiro.
Sim. né? Se a gente começar a fazer um banheiro, por exemplo, acessível, o banheiro acessível não pega várias pessoas que precisam, né? Então não pega o nanismo, não pega o autismo, não pega adulto que usa fralda, por exemplo, não é atendido ali naquele banheiro Customizado. sem customizado. Aí a gente começa a pensar, vamos fazer um banheiro para nanismo, um para customizado, um para cadeira de rodas, outro para cadeira de rodas com acompanhante, outro. Aí você vai e começa a Sim. classificar. Eu não sei até que ponto essas classificações ajudam ou atrapalham, pelo menos na arquitetura. Até porque começa a inviabilizar, né? Tipo, na teoria é tudo muito, né? É muito bom, seria legal ter todos esses sanitários aí, todos esses É, banheiros. se a Mas gente e começa a aí? trazer também a questão de gênero, né? Que também Gêneros? é. Então, assim, eu acho que talvez o lugar futuro desses nomes seja a mesma coisa do desenho universal, sabe? Uma palavra que ali, né, Uhum. unifique necessidades de diferentes pessoas, de diferentes corpos, mas não essa classificação separadinha. Sim. Ah, é muito bacana porque eu gosto de ver o que cada pessoa vai falar. E cada um tem um olhar diferente. Falando em olhar, né? Vamos já falando em olhar. A Gabi tem um curso que chama Olhar Inclusivo. O que que para ti é uma pessoa que tem um olhar inclusivo? Mário, o olhar, inclusive, ele é esse desenvolvimento do olhar, né? Um despertar, né? Eu costumo dizer que há acessibilidade em tudo que eu vejo. Tudo que eu vejo, qualquer coisa que eu olhe, eu consigo trazer esse olhar, né? Para como seria isso para determinadas pessoas, né? O que que falta, o que que está bom, o que que pode melhorar. E é uma expansão desse olhar, sabe? Porque a gente não aprende acessibilidade e inclusão na escola, deveria, mas a gente não aprende. A gente, quando aprende, mal aprende isso na faculdade, né? Então, isso deveria também estar em todos os cursos, não só em arquitetura, para você realmente desenvolver esse olhar. Então, qualquer profissão, ela pode atuar com acessibilidade, e deve, né? E inclusão. Mas as pessoas não enxergam isso. Então, o curso, ele é um curso para tratar vários temas de acessibilidade, não só física, né? Porque muita gente me procurava aqui no Instagram, por exemplo, eu quero aprender, eu não sei por onde que eu começo, eu não sei o que que eu faço, eu não sei o que que eu busco. Então, ele é um curso, digamos, de acolhimento, né? De Sim, você olhar para a acessibilidade e inclusão de diversas formas e ter esse exercício. A gente tem muitos exercícios dentro do curso, que são dinâmicas, para você testar, por exemplo, na sua casa, no seu espaço de trabalho, fazer exercícios de para você se colocar no lugar do outro, né, e exercitar aquilo e pensar. E é muito legal porque vem umas trocas muito bacanas, assim, de depoimentos de pessoas, a gente aprende realmente com o olhar do outro também. Uhum. E tu acha que dando uma puxada, né? Tu acha que é possível que as empresas tenham um olhar inclusivo ou isso acaba que fica mais no marketing mesmo? Eu acho que é possível uma área mais. É isso, precisa de programas de sensibilização, precisa de ter um setor ali dentro que trabalhe, né? Hoje em dia as empresas grandes já têm esses setores, né, de diversidade e inclusão, que trabalha, né, num um nível mais macro, não só a questão da pessoa com deficiência, né, mas nossa, precisa caminhar muito mais. É difícil, eu acho que também só vai ser possível com a convivência. Porque Sim, por mais que tenha palestra, nada como ter uma pessoa com com deficiência ali deficiência trabalhando do trabalhando. lado. E daí né, as pessoas vão vivenciar aquilo dali de verdade. E Porque expandir um pouco mais essa questão da cota, né? Não ter pessoas com deficiência só depois do número obrigatório de funcionários, mas realmente ter pessoas com deficiência trabalhando pela potência, pela capacidade que elas têm, né, como profissionais, e não somente por ser pessoas com deficiência, né? Mas eu acho que é algo que a gente tem que trabalhar, tem que levar essa voz para vários lugares, né? Expandir isso, não só falar e ter a palestra na semana ou no mês da pessoa com deficiência, mas trazer isso para a prática mesmo, né? Viver a sim, acessibilidade. tu sabe que eu ando pesquisando sobre essa questão de acessibilidade no trabalho. E a maioria das empresas, quando vai contratar, né, cotas, a maioria são pessoas cegas.
Que é mais, Eu acho, que é mais fácil eu de... acho Eu não porque é preciso mais implementar. fácil de adaptar, Ou porque quando é deficiências, tipo uma amputação de braço, isso. talvez uma amputação de perna, né? Isso. Mas assim, no Brasil, a maior quantidade de pessoas com deficiências contratadas são cegas. Uhum. E eu imagino que um dos motivos seja é mais fácil de adaptar. Eu acho que tem isso sim, porque às vezes. Só que é muito estranho, porque você contrata por um tipo de deficiência que vai te facilitar. Na verdade, o propósito de ter a pessoa ali Não incluída é esse. É. não é Então, esse, né? É só bater uma cota mesmo. sim, sim. Mas pelo menos é alguma coisa, né? Vamos Sim, pensar que é uma forma, né? né? Eu acho que se não houvessem as cotas, a maioria das pessoas com deficiência nem estariam trabalhando. Sim, Então, é melhor com do que sem, minha opinião, né? sim, sim. E, ô Gabi, fala sobre esse teu lema que a gente sempre escuta, acessibilidade além das normas. O que que tu quer dizer com isso? Para ti, é tipo assim, fazer mais do que está na norma? Ou seria essa visão de tipo mudar o olhar da acessibilidade? Mari, tem algumas frentes, né, isso daí. Essa acessibilidade além das normas, ela veio a partir do depoimento de alunos, de clientes. Esse nome começou a vir assim porque a pessoa falava, nossa, ou consultoria, poxa, você vai muito além das normas. Caramba, isso aqui é muito além. Sabe, isso foi uma fala recorrente que começou a vir. E eu Uhum. falei, tá Gostei. aí, um bom. Gostei disso, e realmente, por quê? Porque é isso de olhar e entender que a gente tem que pensar realmente além, mas com um olhar humano. Eu acho que tem essa pegada também, sabe? Porque hoje a gente não tem um sistema de fiscalização, né? A gente de acessibilidade é um sistema falho, porque apesar de ser lei, ninguém está nem aí para isso. Então, assim, esse olhar além, ele vem também humanizando, sabe? Não só falando, é uma cota, como se fosse uma cota, né? Não é só Uma uma cota. cota de acessibilidade física porque é obrigatório, né? Tipo, por exemplo, agora já está diferente, mas na revisão de 2015 da NBR, a gente tinha para arquibancadas, né, a plateia, um assento acessível com um acompanhante imediatamente ao lado. Hoje já tem uma observaçãozinha lá que fala que é preferencial, que tenha mais assentos ao lado, mas não é obrigatório. Não é E aí obrigatório. você fala, bom, se eu for cumprir somente a NBR, a gente vai botar um assento onde for mais cômodo, né? Se a pessoa não quiser prover acessibilidade, não tiver esse olhar desenvolvido, por exemplo, no cinema, eu vou botar aqui na frente, porque eu não preciso, né, adaptar a escada, nem boto ali no primeiro nível, fica lá, ó, todo mundo com o cabeção para cima, tentando Sim. ler a legenda. Quem não mexe pescoço não consegue ler legenda, né? Quem não mexe cabeça não consegue ter o alcance da tela. E não importa, porque eu estou cumprindo aqui o que é o mínimo obrigatório, né? Aí você vai com, por exemplo, com seu marido, que é cadeirante, e seu filho, e alguém tem que decidir subir e ir lá para cima, porque só tem um Não, assento sim. imediatamente ao lado, né? Então é olhar um pouco para a humanização disso, sabe? Para olhar que são pessoas, que têm vontade, desejos, necessidades. E eu sinto muito que a gente, quando traz essa fala, a gente sensibiliza, porque a pessoa está ali, ó, mas no mínimo obrigatório, né? Ela não está, tá, são pessoas, é um lugar público, é um lugar que vem família, né? Por exemplo, de cinema, né? Aham. Então, é a expansão um pouco desse olhar, não é num lugar de prepotência, né? A NBR, ela tem muita força, muita gente trabalhando ali para prover, né, esses critérios, com muitos estudos ali, muitas pessoas trabalhando, né, para tomar decisões, mas a gente, por exemplo, de 10 em 10 anos, eu acho isso muito tempo. Eu acho que isso tem que Sim. acompanhar, sabe, uma revisão, tem que ter um lugar de tirar dúvidas, né, de apoio, de suporte, porque tem muita gente querendo fazer acessibilidade.
Só que muitas vezes uma interpretação errada ali, você toma uma decisão errada também na sua execução de obra, né? E então, assim, o além das normas, ele vem nesse lugar de pensar realmente além, mas de humanizar, de pensar no que são pessoas e não trazer somente essa coisa do mínimo obrigatório. E o que que tu acha que uma pessoa precisa fazer para ela ter esse olhar além das normas? Mas eu acho que é um exercício, por isso o curso Olhar Inclusivo, sabe? Eu acho que a gente aprende muito com o depoimento das pessoas, com outros especialistas, né? Ouvindo outros especialistas, Isso não é ouvindo de um dia para pessoas, o outro, né, Gabi? ouvindo pessoas com deficiência, questionando, ter um lugar para questionar, né? Porque assim, Uhum. às vezes você está com uma angústia ali, com uma questão e você fala, caramba, quem eu pergunto, quem eu troco isso, para que serve isso, para que serve aquilo, né? Então assim, eu vejo que eu aprendo todo dia, assim. Às vezes você ouvindo um depoimento do outro, ouvindo uma pessoa com deficiência, você tem uma sacada ali, uma coisa que você nunca tinha pensado, por mais que você tenha, né, tipo, estudado, tá ali trabalhando, porque eu trabalho com acessibilidade há 15 anos, então, assim, Sim. eu continuo aprendendo, né? A E gente... é bacana tu falar isso, porque às vezes a pessoa acha que, tipo, ah, não, ela me falou, vamos supor, alguma opinião que tu deu, sei lá, 2 anos atrás. Talvez hoje tu não pense de pouco diferente. Vamos supor, ah, sei lá, piso tátil. Às vezes antes Exatamente, Mari. colocava em tudo. Aí agora, ah, Exatamente. não, a gente usa, né, referência certificada, tal, tal. E tá tudo bem mudar de opinião, né? E às vezes a pessoa acha, não, mas ela me falou e não sei o quê. Não, nós estamos, tá todo mundo evoluindo junto, né? Por exemplo, o Augusto está aqui, que foi quem trabalhou também a acessibilidade dos Ai, gente, jogos, né? o Augusto fez uma das primeiras lives com a Aham. gente. Muito bacana. Oi, Augusto. E assim, eu lembro da gente tendo, porque a gente ficava ali trocando ideia, discutindo sobre temas, tomadas de decisão. E, por exemplo, se eu olhasse para hoje, Augusto, sobre o piso tátil nas arenas, eu falava, cara, não funciona em fluxo de multidão. Mas lá eu batia, né? Tipo, inclusive com Verônica, que Verônica também na época falou que achava que não é. Mas eu falei, gente, a gente tem que colocar, né? A gente tem que criar rotas para pessoas cegas e tal. Só que hoje, com a experiência que eu tenho e com o que eu vi também na época dos jogos, né? Eu talvez fizesse diferente, né? Porque uma multidão, o piso tátil não funciona. Não. Você não tem como, sabe? Mas também, assim, então é isso, é olhar, experienciar, vivenciar, né? Na época, eu lembro que a gente atendeu um fornecedor que ele estava com um protótipo que era um piso tátil falante, mais ou menos isso. Então ele passava um recurso ali de um fio, alguma coisa no piso tátil, que com o celular você conseguia entender onde você está. E eu falei, caraca, isso aí, hoje eu olhando para isso, eu falo, isso seria o futuro do piso tátil, porque ele já está orientando onde que você está, para onde que você vai. Ele não está só Sim. fazendo uma rota segura. Ele está te dizendo para onde você vai. Então, Ou assim, a gente... até, ou Gabi, eu tô lembrando agora, eu tô no grupo de estudos que a Gabriela, ela tem, né? E tu passou pra gente um vídeo que, agora eu não lembro mais direito o que que era, mas era tipo a pessoa, vamos supor, tá dentro do aeroporto e como ela vai chegar até o embarque dela. A Então, gente tipo, estava falando sobre orientação isso, espacial e era um isso. aplicativo E, de uma companhia aérea que ela te orienta no aeroporto para você chegar onde você deve. sim, aquilo seria ótimo para todo mundo. Para mim, que sou a perdida. Nossa, ia ser maravilhoso. Ó, Então, assim, Mari, essa questão do olhar é um aprendizado diário, né? Assim, eu acho que é muita prepotência a gente se colocar num lugar de saber tudo, né? A acessibilidade além das normas, ela vem nisso também, né? De parar de pensar em fórmulas prontas. Muita fórmula pronta não funciona na prática, gente. sim. Né? Então, assim, ter essa visão, exercitar esse olhar, né? Exercitar o tempo todo, que é o que eu acredito, que é uma forma que eu aprendi acessibilidade, continuo aprendendo, e é por isso que eu criei o grupo de estudos também, né? Para a gente ter esse lugar de troca segura, né? Com vários profissionais ali. Então a gente trabalha um encontro por mês com um tema específico,
e vai fazendo essas trocas, né? E eu já estou amando, porque a gente teve um encontro só, né? E o grupo de WhatsApp já fica ali, a galera se, né? trocando, exercitando. Então, assim, eu quero que isso realmente expanda, sabe? Que isso vá para outros níveis para a gente realmente ter ensinar e trocar acessibilidade de uma forma inclusiva Sim. e não de uma forma segregadora, né? A E gente ô Gabi, se alguém quiser entrar no grupo de estudos, ainda pode ou é já só lá no começo? Como é que tá isso, assim, só para o pessoal pode, Mari, a entender? ideia é ser um grupo aberto, realmente a pessoa pode entrar e sair quando ela quiser, Uhum, porque os temas são, né, cada aula ela meio que se fecha, mas é uhum, assim, quem entrar depois vai ter acesso também, no plano anual tem acesso às aulas gravadas, então vai sim. poder olhar esses conteúdos e acessar também. Venham, é muito bacana. Ó, aqui a acessibilidade aqui escreveu, no design a gente fala muito na experiência do usuário. Esse lema lembra muito isso. É pensar no usuário muito além da norma. Ó, que bacana. Ó, do Esse tema design. da experiência do usuário, né, é um tema que desde os jogos eu aprendi a olhar para a acessibilidade pensando no usuário, não em recorte, mas são temas que realmente são usados mais em outras áreas, né? Mas É verdade. bora trazer isso para a acessibilidade cada vez mais, né? Para arquitetura, para engenharia. Ó, a Júlia, que é do grupo ali de estudos, comentou aqui, ó, muita troca, muitos aprendizados. Bacana, Júlia. Ô, Gabi, um assunto polêmico, tá? Tu já viu algum lugar 100% acessível? Tipo assim, tem todos os itens da norma, assim, ó, tá Mas perfeito. No isso Brasil. não existe, Mário, isso não existe. Me dá arrepio de ouvir isso 100% acessível. Porque se tu não atendeu uma pessoa, Não, eu digo 100% da norma. Pegou ali, ó, mesmo lindinho, tudo que assim, tava Mário, dali. mesmo assim, pega, transforma a norma num checklist. Quantas Sim, páginas vai dar? um Pelo menos uns, monte. Um monte. Aquele checklist do Ministério Público tem várias abas do Excel, assim, tu ele vai. ali já tem, né, separada E por temas. se a gente não vê este 100% acessível, como é que os arquitetos e os engenheiros têm que dar o check ali na RT deles, dizendo que é? Pois é. Isso é uma questão bem polêmica, Mari, porque e os laudos Né? também, não só Os isso, Mari, os laudos, as laudos. Os laudos, declarações, as né? declarações que esse espaço está atendendo a NBR 9050. 100%? Impossível, gente. Impossível. Não, eu fico me perguntando na relação da realidade com as leis e as normas, porque assim, o nosso país ele tem leis muito boas, eu acho, né, que tem Sim, leis com muito boas, a norma certeza. é muito boa, mas não é a realidade. E aí? Eu acho que o sistema tem que ser diferente, sabe? Ainda o jeito que tá, para mim, ainda não funciona. Assim, o lugar que eu acho que funciona melhor é em São Paulo, né? Que tem a comissão de acessibilidade, que ela realmente é um grupo que trabalha para isso, né? Sim, Então, assim, eles estão ali realmente desenvolvendo e atuando e não, por exemplo, um grupo convidado para se reunir periodicamente para, né, trocar ali. Tem que ser alguém que faça, né? Assim, eu acho que é o único o exemplo, pelo menos que eu conheço no Brasil, que funcione um pouco melhor, mas também eles não têm mão e braço e perna para para tudo, né? fiscalizar tudo e para dar conta de tudo. Então, assim, eu acho que o sistema do jeito que está não funciona, sabe? A gente está meio que engessado em várias partes. Ou Num... assim, meio que fingindo que tá 100%, sendo que É, não tá. Que a porque gente é uma sabe que mentira, não tá. é A uma gente sabe mentira que não tá, mas aquilo ali. todo mundo vem fazendo o seu melhor, eu entendo. Mas tem Mas. gente que dá o checkzinho só para ter, Ah, né? é. Porque você não pode Aí, receber, não. Mas é isso verdade, tem assim muito. sabe? Você vê, tipo, uma loja com banheiro, um restaurante com banheiro no segundo pavimento. E tu apertou lá o checkzinho na RT, né? Dizendo que fez Sim. acessibilidade, né? Eu não lembro com quem que eu conversei isso, que a gente falou que só ia funcionar a hora que doeu o bolso. Foi num evento
foi no evento do CREA de Santa Catarina. Uhum. Que no final, assim, a conclusão, na hora do debate, assim, é que só vai funcionar a hora que doer o bolso, de as pessoas pararem de ficar fazendo esses registros à Mas eu toa. acho que o buraco é mais embaixo, Mário, porque É, tem gente que faz, né? E tá ali, pega a NBR, coloca os itens e faz várias coisas erradas, porque não sabe para que aquilo funciona, né? sim. Acha que está fazendo certo, tem uma boa intenção, não está com maldade, ele, vou fazer isso aqui errado, não. Uhum. Mas não sabe fazer, comete erros básicos, assim, eu vejo erros repetidíssimos, assim, em projetos de arquitetura, porque eu dou consultoria para escritórios de arquitetura e eu vejo que as coisas se repetem, Sim. sabe? Então, assim, e as pessoas têm intenção e querem fazer, então, assim, não sei até que ponto, sabe, o doer no bolso funciona. Eu acho que é um sistema que tem que começar lá atrás, né? Tem que ensinar acessibilidade nas escolas, nas faculdades, ter a disciplina lá específica para aprender Uhum. acessibilidade dentro da universidade, né? Eu acho que tem muita coisa que precisa ser ajustada, mas a gente está trabalhando, né? Assim, eu vejo muitas Sim. pessoas, né, engajadas com o tema já, é diferente de como era antigamente, e, e mudando essa realidade, né? Sim. E eu queria te fazer uma pergunta pessoal, porque eu sei que isso às vezes acontece comigo. Acontece de as pessoas acharem que a acessibilidade não é o teu trabalho, é tipo um hobby, um voluntariado. Tem, Claro que Mária. tem um lado do bem, um lado humano, a gente sabe, né? Mas isso acontece de às vezes as pessoas acharem que isso não é o teu ganha-pão. Tem, Mária. Assim, pelo Instagram, né, eu trago muito conteúdo ali, trago exemplos para exercitar esse olhar inclusivo, é um pouco essa pegada, né? Mas as pessoas acham que eu não trabalho disso, né? Eu não vivo disso, tipo, mas você faz projeto mesmo, mas você trabalha com isso, mas você faz outras coisas, né? Não, eu não faço outros projetos e outras coisas que não tenham a ver com acessibilidade, né? Hoje eu trabalho com acessibilidade. É claro que uma parte do trabalho você pode escolher fazer como doação, como ajuda, mas muitas vezes as pessoas acham que por ser esse tema, que tem que ser doação, né? Que tem que ser voluntariado. E não, a gente Sim. está aqui trabalhando, né? É uma escolha, né? Ou não, ou se eu tivesse, de repente, né, sei lá, se eu fosse do programa do Luciano Huck, que tivesse ali, né, toda semana uma casa para desenvolver, alguém para escolher, ia adorar, entendeu? Sim. Mas não é a nossa realidade, né? Não, é muito bacana essa tua fala, porque é bem isso, assim, para as pessoas entenderem que existe essa profissão do especialista em acessibilidade arquitetônica e que isso realmente é algo que se oferecem serviços, né? Claro que às vezes a gente dá uma dica, um negócio assim, Sim, sim, a gente normal, ajuda, né? a A gente gente ajuda. ajuda, Mas mas existe, né, essa especialidade e tem um monte de coisas que podem ser oferecidas e às vezes a pessoa ela tá meio perdida, não sabe como resolver acessibilidade profissional mesmo e não sabe nem para que perguntar, nem que existe uhum. isso, né? Essas consultorias, enfim. Então é bacana falar que isso realmente é um trabalho, né? Sim, é um trabalho, Maria. Eu lembro de uma ligação que uma vez eu recebi. Eu te achei aqui no YouTube. Você ajuda as pessoas a fazer as casas acessíveis. Você pode vir aqui semana que vem, porque meu filho ele já fez um desenho aqui, ele quer ver e tal. Eu falei, opa, peraí, né? Aí você tem que explicar e tal. Às vezes, assim, dependendo da pessoa, eu tento realmente ajudar de forma voluntária, mas isso tem um limite, né, Mari? Porque não Sim. dá para a gente trabalhar o tempo todo de forma voluntária, né? Os boletos. Os boletos estão aí, né? As comprinhas estão aí. Ó, deixa eu ler aqui uns comentários, ó. A Renata escreveu que a gente só conseguiremos atingir este sonho de locais realmente acessíveis quando, de fato, tivermos uma população instruída, educada, com a compreensão de que acessibilidade e inclusão é favorável para todos. É isso aí, Renata. Por isso que volta naquele, né, no lugar que a gente começou a live, né? Que eu falei que eu acredito muito
nas mudanças, né, do sistema a partir do olhar individual. Então, assim, as tomadas de decisão, o CEO, o diretor da empresa, quem vai liberar a verba, é uma pessoa que vai dizer sim ou não para acessibilidade, né? Então, assim, às vezes a pessoa não sabe, não conhece, acha que não existe pessoas com deficiência, que elas ficam em casa o tempo todo. Às vezes não tem interesse, às vezes por falta de informação, ou até por dificuldade de lidar mesmo com o tema. Tem gente que não consegue olhar para isso. Dói, é difícil, né? Então, Uhum. quanto mais a gente conseguir transformar pessoas, eu acredito que a gente consegue transformar realmente e transformando a sociedade. Isso, e a gente vai fazendo isso, e é bacana até o termo ali, né, do capacitismo, que é algo novo, tem muita gente que não sabe o que que é, e eu vejo muitas pessoas com deficiência que ficaram muito felizes em ter esse nome, né? O capacitismo é o preconceito contra a pessoa com Sim. deficiência, ok, mas tem um nome, então, tipo, tem aquilo para elas se balizarem, né? Uhum. É muito interessante. E outra pergunta que eu queria fazer para ti, só para a gente fechar a nossa live. Tu acha que é possível ter uma arquitetura acessível e bonita ao mesmo tempo? Sim! sim. Acredito muito nisso, Mari. Acredito muito. Mas a gente precisa aí sensibilizar os arquitetos para eles entenderem que eles podem trabalhar, né, formas, texturas, materiais dentro da acessibilidade, né? E não pensar só num banheiro acessível, numa rampa acessível. Não é só sobre isso, né? É sobre toda a arquitetura, toda a tua escolha, ela faz diferença desde o início do projeto, as tomadas de decisão, o que você, né, escolhe ali de material, de tudo, de proposta, de tudo tem acessibilidade, né? Assim, se você vai fazer um parque acessível, não é só sobre você botar um balanço para um cadeirante, né? Que material você está usando, como que você vai fazer todos os brinquedos. Esses dias eu fui num parquinho que tinha um balanço inclusive. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu comecei, né? Deixei meu filho lá brincando, fiquei olhando, falei, aqui dava para fazer, ali dava para fazer, aqui se botasse uma plataforma a pessoa conseguiria. Sabe, Sim. você vai olhando e tem formas de fazer, mas ainda está naquele lugar do mínimo obrigatório, né? De não enxergar possibilidades e variações, e está associado à estética, né? A tudo Eu que a acho gente que usa, mas não também, somente a estética, eu né? acho que também muito por causa dos remendos. Que quando já tá pronto, aí a pessoa vai ajeitar. É. Aí a hora que ela ajeita, já deu um Já dá ruinzinho uma ali. estragadinha, Já já dá dá um uma. ruizinho. Então, tipo, se ela já tivesse pensado antes certo, provavelmente ia ficar mais bonito do que ficar ali meio enjambradinho, assim. Para mim é uma grande decepção, assim, ir nos eventos como Casa Cor, sabe? E essas outras mostras de arquitetura, porque eu vou naquela ânsia, assim, ainda vou iludida, continuo indo iludida nesses espaços, porque eu tenho esperança, entendeu? Eu acredito nas pessoas, acredito, hoje em dia já tem um pouco mais, né? Às vezes você tem um ambiente, uma patátil, né? Mas eu fico olhando para aquilo, para esses espaços, né, de fantásticos, e eu falo, gente, a diferença entre fazer esse espaço acessível e não acessível é tão pouca, às vezes. Às vezes é uma altura de alguma coisa, um material que você usa diferente. E é isso, a gente não está aprendendo isso na faculdade, né? A gente está Sim. aprendendo que a acessibilidade é algo que estraga a arquitetura, que deixa feio, De que é hospitalar, coisa de que doente. fica com cara de hospital, É, acha muito que é só a rampa e banheiro, e vai muito além disso, né? sim. Gabi, eu queria te fazer uma pergunta final, né? Já agradecendo a tua participação e dar um recado aí para os profissionais de arquitetura e engenharia que gostariam, né, ou atuam com acessibilidade. O que que tu daria assim a dica da Gabriela Zubelli nesse assunto? Mari, eu acho que posso acabar sendo repetitiva com isso, mas, Não, mas é para frisar mesmo. Pode falar. é o que eu acredito, né? Como eu te falei, a forma que eu vejo a acessibilidade, a forma que eu sinto, que eu vivencio, né? Que a acessibilidade é sobre pessoas. Então a gente tem que expandir esse olhar
para que a gente enxergue ali as pessoas com vontade, necessidade, desejos, né? Pessoas com deficiência também, né? Também tem essas vontades, desejos, necessidades, né? E não algo que, aqui eu não preciso fazer. Arquiteto ainda pergunta, eu recebo um monte de pergunta. Preciso adaptar isso? Gente, não devia nem existir essa pergunta. Não devia, porque você está classificando quem vai ou quem não vai em algum lugar. Você, né, num papel aí superior, você dita quem vai em algum lugar ou quem não vai em algum lugar, né? Pela sua Eu escolha. não sei se acontece contigo, mas geralmente quando vem essas perguntas de pessoas que não trabalham com acessibilidade de arquitetura, é sobre banheiro. Tipo, eles só pensam no banheiro. Eles não pensam nos outros itens. É sempre banheiro. É só banheiro e talvez um piso tátil ou até o balcão, né? Alguma Sim, coisa nesse sim. sentido. Né? E aí eu falo, pô, as pessoas com deficiência saem de casa só para ir no balcão e no banheiro? Não é, né? Então eu acho que tem muito aí para a gente trabalhar, Mari, sensibilizando as pessoas, né? Transformando esses olhares para realmente expandir a acessibilidade e levar para um outro nível. Sim. Ai, queria te agradecer a tua participação, foi muito legal, muito bacana. Eu já tava empolgada para essa live acontecer e foi muito legal. Quero agradecer também a participação de todo mundo que esteve aqui com a gente. Eu queria ver se alguém consegue tirar uma foto nossa, gente. Faça um favor aqui, eu e a Gabi vamos Para fazer um aí, vamos sorriso lá. aqui. É, alguém tira um print aí, manda pra gente, marca. Ó, vamos lá. Cheese. Ah, ó, o Nestor tá pedindo o teu Instagram. É Gabriela com dois L's, Zubelli com dois L's. Isso, né? O Isso. teu Instagram. Maravilha, Mari. Queria te agradecer também e queria frisar para você a importância desse teu trabalho aqui, de trazer vozes e compartilhar pessoas que trabalham com acessibilidade em diversas áreas. E, Mari, não termina em outubro, não, Mari. Continua isso aí. Tem muitas outras vozes aí para você trazer, para você Mulher, eu falar. fui muito louca quando eu comecei isso em abril, tu não tem Eu noção. tenho noção, sim, eu tenho, mas é muito fantástico. Nem que você leve para um outro lugar, de outra forma, mas assim, dar voz e dar visibilidade para as pessoas é algo muito, muito importante. É muito Cada um legal, tem o né? seu recorte, cada um tem o seu olhar de acessibilidade e todo mundo Sim, trabalhando pela mesma causa, né? sim, é muito, muito legal mesmo. E daí a gente, será que já falei com todo mundo? Óbvio que não, gente. Tinha mais milhões de pessoas para conversar. Gente, muito, muito obrigada, Gabi. Obrigada por estar aqui com a gente. Quem não viu a live toda e quiser, vai ficar gravado aqui agora também. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Maravilha, Gabi. obrigada. Tchau, tchau, Beijo. pessoal. Tchau, tchau. Até mais.